Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre o Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, o primeiro romance da Luísa Sobral que foi editado pela Dom Quixote. Se se estão a perguntar, Luísa Sobral, mas eu conheço esse nome de algum lado? Pois com certeza que conhecem, Luísa Sobral a cantora, Luísa Sobral agora também escritora, e é normal que o nome vos seja familiar. Na verdade, a Luísa Sobral não é escritora de agora, não só porque escreve canções, mas também porque já publicou 2 livros infantis. Esta é então a sua primeira obra de grande fôlego e uma obra que tem uma origem muito caricata. Ora, este livro, antes de ser um livro, foi uma canção. Isto é, houve uma amiga da Luísa, como tantas vezes acontece, que partilhou com ela uma notícia que viu relativa a um casal de Vila Real, mais concretamente relativa a uma mulher chamada Maria Feliz. A Luísa inspirou-se nessa notícia, nessa história, e criou uma canção precisamente chamada Maria Feliz, que vos convido a ouvir e, quem sabe, até podem ouvir enquanto leem este livro, que foi o que eu fiz 1 ou 2 vezes também. Pronto, a Luísa escreveu a canção, como fez tantas vezes, e pela primeira vez achou que a canção não era suficiente. Esta história precisava de mais. Ela sentiu necessidade de escrever mais. Então, entre os seus muitos afazeres, lá conseguiu um tempinho para se dedicar a este livro, e aqui temos o seu primeiro romance, que me deixou aqui logo à partida com algumas expectativas. Isto porquê? Em primeiro lugar, porque não sei se vocês costumam ver os vídeos mensais da Luísa Sobral sobre as suas leituras do mês. Ela normalmente faz assim um breve resumo do que leu e do que gostou mais ou gostou menos em cada livro. E eu gosto muito, não só das leituras dela, acho que temos uns gostos relativamente semelhantes, mas gosto da forma como ela usa as suas plataformas para chegar a mais gente e levar a leitura a mais gente e tentar cativar pessoas para este bom hábito. Já por aqui, tendo em conta as suas preferências literárias, eu pensei, ela não me vai escrever qualquer coisa. Se ela, como leitora, gosta de determinados patamares, ela também não vai escrever aqui qualquer coisa. Quis acreditar nisto. E depois vi aqui um símbolozinho, que para muitos leitores pode não querer dizer nada, mas diz aqui Dom Quixote. Se vocês estão mais atentos, ou se costumam ler frequentemente, talvez já se tenham dado conta que as diferentes chancelas dos vários grupos editoriais têm, à partida, umas mais, outras menos, umas mais definidas, outras nem tanto, mas têm uma linha editorial. E no caso de Dom Quixote, eu acho que há aqui níveis mínimos de qualidade, pelo menos qualidade na perspectiva de leitores do meu género, não é? Leitores com as minhas características. Vale o que vale, outros leitores preferirão outras coisas. Eu gosto muito de uma Dom Quixote, uma Alfaguara, uma Companhia das Letras, sei lá, coisas por aí, uma vertente mais contemporânea da Relógio d'Água. Então eu estava aqui com algumas expectativas por estas 2 razões. Referências literárias da Luísa Leitora, não é? E também a chancela em que isto foi publicado. Eu sei que os famosos muitas vezes padecem desta... Famosos, para já, é uma palavra que eu não aprecio. Famoso, uma coisa pomposa, não é? Mas enfim, eu sei que as pessoas conhecidas, umas com muito mérito, outras sem mérito nenhum, mas enfim, as pessoas conhecidas padecem deste estigma. Só publicaste porque és reconhecida no teu meio. E às vezes isto é verdade, outras vezes não. E no caso da Luísa, eu acho que ela tem de facto muito mérito na obra que nos apresenta. Acho que há aqui possibilidade de melhorar algumas coisas, na minha perspectiva, que não sou dona da obra. É uma questão muitas vezes de gosto, uma ou outra talvez técnica, mas quem sou eu, não é? Mas acho que tem aqui um livro muito sólido em muitos aspectos. E gostava de vos falar só um bocadinho mais sobre até o início do livro, obviamente, do que do resto, porque não estou aqui para estragar a experiência de leitura a ninguém. Mas gostava de vos falar então sobre esta história, porque a Luísa para já faz uma coisa que eu acho muito ardilosa. Ela parte então daquilo que se sabia sobre a Maria Feliz, aquilo que vinha na notícia, aquilo que conseguiu recolher juntamente de pessoas que a conheceram, e ela pega nessa vida que foi algo dramática e preenche todas as lacunas à volta desta história, que eram muitas.
E se se sabe o início da vida da Maria Feliz, um ou outro pormenor do meio e o fim, as lacunas que ela preenche tendem a encaixar neste enredo. Podemos dizer, como já vi alguns leitores comentarem, que acharam que havia aqui muito drama, muita desgraça. Não dava propriamente para ser muito diferente disto. As lacunas que a Luísa Sobral preenche poderiam ter sido preenchidas com outras coisas, mas não poderíamos pôr a Maria Feliz agora aqui a ser a rainha do carnaval, porque ela não era essa pessoa. Enfim, adiante. O livro divide-se então em duas grandes linhas temporais, duas grandes narrativas, digamos assim, que até se distinguem graficamente. Há alguns capítulos que estão escritos em itálico e outros não. Os que estão escritos em itálico pertencem à Amy. A Amy nasceu um bocadinho antes da ascensão do Hitler ao poder. Ela teve um início de vida não muito auspicioso do ponto de vista financeiro, porque o pai faleceu, ela era muito jovem, e ela, a mãe e a irmã tinham de subsistir, não é? Mesmo sem o patriarca. E ela, a páginas tantas, conhece o Marcos e apaixona-se por ele. E vão viver juntos para a zona dele. Isto porque o Marcos vivia na República Democrática Alemã, que era a parte ligada mais à União Soviética, e a Amy vivia na República Federal Alemã, que era a parte mais ligada, digamos que aos capitalistas, aos Estados Unidos da América. Grosso modo, era isto. Penso que não estou a dizer nenhuma barbaridade histórica. Eles conheceram-se antes da construção do Muro de Berlim, mas quando já estão juntos há esta construção do muro. E esta questão do muro faz todo sentido do ponto de vista da idade das personagens, do momento em que elas nasceram, do contexto, obviamente, mas este muro, ao longo deste livro, existe também figurativamente. Há aqui uma clara divisão, uma clara barreira, muitas vezes, entre algumas personagens e mais não posso dizer. Pronto, mas há aqui realmente algumas dicotomias e algumas separações. Portanto, temos a Amy, por um lado, apaixonada pelo Marcos. Quem é este Marcos? Vamos descobrir isto ao longo das páginas. E por outro lado temos a M, cujo nome nós não sabemos. Percebemos apenas que a M vive num tempo mais próximo do nosso, seria então mais nova do que a M. E a M vive com o pai e com a mãe, mas a mãe é uma figura muito soturna que não quer saber dela para nada. Elas mal conversam, mal se cruzam. Ela é criada pelo pai, ela idolatra o pai e faz tudo para o agradar. E é criada por uma ama que vive rodeada de plantas e que faz até remédios naturais, e ela aprende essa arte com ela. Por isso o nome do livro, por isso esta capa florida, muito bonita, muito sóbria já agora, e por isso também as plantas que vão aparecendo aqui ao longo dos capítulos. Temos o desenho da planta e o seu nome comum, por baixo o nome em latim e depois uma pequena frase alusiva a essa planta. Por exemplo, aqui temos o alho de urso, depois o nome em latim e a seguir diz muito eficaz no combate às alergias. Estas plantas estão mais ou menos ligadas àquilo que acontece no capítulo, mas sobretudo são plantas que estão ligadas a uma geografia. Isto porque aquilo que eu vos relatei até aqui é a parte que se passa na Alemanha, mas o livro não se passa só na Alemanha. Há aqui mais alguns territórios que eu acho que vocês devem descobrir sozinhos. Tem piada também não dizer tudo, como é lógico, embora o final da Maria Feliz seja conhecido, mas eu recomendo que vejam as notícias sobre ela só quando terminarem o livro, que foi precisamente isso que eu fiz. Então, este é o ponto de partida do livro. Estas duas mulheres, que nós não sabemos muito bem se têm alguma relação entre elas, que relação será essa, e, ok, leitores mais experientes talvez comecem a ir deduzindo à medida que as páginas vão passando. Pessoas que não têm tanto o hábito da leitura, mas que vão chegar até este livro por ser da Luísa Sobral, por gostarem do trabalho dela na área da música, vão conseguir chegar lá na mesma. O livro não é nada complicado, a escrita é super acessível, tem vários diálogos e acho que o livro pode agradar quer a leitores habituais, quer a pessoas que não têm o hábito da leitura. Eu fui a 2 sessões com a Luísa Sobral, uma delas antes de ler o livro, que foi no Correntes de Escritas na Póvoa de Varzim, numa sexta-feira. Fiquei com vontade de ler o livro
Não só porque enquanto estava à espera dos autógrafos, comecei a lê-lo em pé e achei, isto é interessante, porque aqui o prólogo é super cativante, mas também por causa das coisas que eu vi a Luísa comentar nessas sessões na Póvoa, e comecei a lê-lo quase de seguida, e isto foi numa sexta-feira, como eu dizia. Na quinta-feira seguinte eu já estava numa sessão na livraria Lelo, já com o livro lido, e já estava a ouvir o que a Luísa dizia de uma outra forma, porque quando nós estamos nestas sessões, sobretudo quando o livro foi lançado há pouco tempo, não se quer dar spoilers, mas ao mesmo tempo o autor quer responder às questões do moderador, então há coisas que deixa nas entrelinhas para não estragar a experiência de quem ainda não leu, mas quem já leu percebe aqui algumas questões. Pronto, então realmente acho que fiz bem em ouvi-la num momento pré-leitura e num momento pós, e acho que fez todo sentido. E ela partilhou algumas questões engraçadas, nomeadamente o facto de gostar muito de plantas, de elas não estarem aqui ao calhas. Houve muitas plantas que ficaram de fora, e a forma como a Maria Feliz a tocou, não é? E a forma como soube de histórias da Maria Feliz por outras pessoas, enfim. Foi uma experiência engraçada, mas numa dessas sessões houve uma pessoa que lhe perguntou se achava que este livro era um livro capaz de incentivar a leitura e de cativar novos leitores. Isto porque a pessoa que colocou esta pergunta não tem o hábito da leitura. E a Luísa Sobral dizia, bem, eu sou suspeita, mas eu acho que sim. Eu pelo menos fiz o livro para que ele fosse uma história interessante e cativante e não necessariamente um Proust. E eu acho que é exatamente isso. É um livro que não me deu vontade de arriscar a torta e a direito, porque eu por norma arrisco os livros por dois motivos. Ou porque estou a gostar muito, ou porque não estou a gostar nada. E neste caso eu não o sublinhei de irritação, não fiquei, que isto está mal escrito, isto não gostei nada disto, isto não faz sentido. Não, portanto não tive essa reação. Pelo contrário, no geral acho que foi uma leitura bastante agradável, e quem não costuma ler, desde que o leia, não digo muito por dia, mas que o leia regularmente, porque senão o hábito não é criado, eu acho que vai gostar do livro, vai retirar daqui uma boa mensagem, uma história forte, uma história emotiva. Não é uma história super carnaval, não é? Mas acho que vão gostar. Quem, por outro lado, costuma ler bastante, e até costuma ler, como eu dizia, um Dom Quixote e algo aqui do género, talvez queira mais. Eu acho que é essa a sensação que fica, não é? Quando se acaba esta leitura, que é eu acho que tu consegues fazer melhor aqui e aqui. Isto sou eu a provocar a Luísa Sobral, porque também sou uma pessoa que provoca às vezes. Claro que o livro é dela e ela faz com a história aquilo que ela quiser, mas eu pessoalmente, houve aqui só um pormenor que eu tiraria, por uma questão de gosto pessoal. Se calhar há pessoas que adoram esta parte, mas algo que eu até comentei com ela, salvo erro na Lelo, foi que me surpreendeu o facto de ter aqui algumas frases assim, soltas, digamos assim. Frases que, a meu ver, deveriam estar em menor quantidade, ou seja, algumas poderiam estar incorporadas nos textos maiores, outras, sim, poderiam estar aqui isoladamente, mas de forma mais espaçada, quase cirúrgica, e outras, na minha perspectiva, poderiam sair facilmente, que o livro faria exatamente o mesmo sentido, e não gosto disto assim desgarrado. Repito, é uma questão de gosto, e a Luísa até explicou que estas frases, no total do livro, são as partes que estão mais perto daquilo que ela faz enquanto música, enquanto letrista, e eu percebo que é uma questão de quase autoral, mas pronto, é uma questão de gosto também na arte, seja ela a literatura, seja ela a música, e eu tiraria essas partes, pronto, ou diminuiria. Mas tirando isso, acho que está uma história bem urdida, com pés e cabeça, que o leitor não se perde, que não fica a achar que isto é muito incongruente, isto não bate com aquilo. Não, podemos achar, como já vi que alguns leitores, acham a história muito dramática, mas eu sinceramente não acho que pudesse ser de outra forma. Ou melhor, poderia ser de outra forma, com outros episódios aqui ao longo da história, mas não, lá está, não podia ser um livro
efusivo, não havia como. Posto isto, é um livro que eu recomendo, é um livro que nos faz querer perceber um bocadinho mais desta questão do Muro de Berlim, mas não é só sobre o Muro de Berlim, é um livro sobre identidade, aquilo que nós sabemos ou não sabemos sobre as pessoas que estão à nossa volta e muitas vezes até muito perto de nós. É um livro sobre o amor da nossa vida, porque não? Não sendo um romance lamechas, também tem aqui esta temática. É um livro sobre amizades, é um livro sobre plantas, claro, sobre cheiros e sabores, e é um livro que eu acho que vos vai agradar. Portanto, eu acho que é um livro que vocês vão gostar de ler. Aliás, contem-me nos comentários se já o leram, contem-me se querem lê-lo, se está nos vossos planos para breve, se vão pedi-lo no vosso aniversário de presente a alguém, contem-me tudo. E olhem, eu vejo-vos num próximo vídeo. Até lá, portem-se bem, leiam muito e, como eu costumo dizer, leiam autores portugueses. Adeus!